Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nós temos hoje mais uma caminhada de plano de leitura. Além da devocional, que a gente faz diariamente, a nossa IB Supere, juntamente com as nossas crianças e juniores também, nós temos o plano de leitura. Ler a Bíblia em um ano. Então, todo cristão avivado tem isso como meta. A gente precisa estar conectado com a palavra de Deus diariamente. Agora, o momento, cada um tem a sua disponibilidade. Então, ontem eu compartilhei, nos meus stories também, sobre José. Isso mesmo, de José diante dos seus irmãos, trazendo perdão e liberando, zerando ali qualquer tipo de amargura ou ressentimento em relação a seus irmãos. Então, a leitura de hoje me chamou muito a atenção. Sabe por quê? Hoje é Gênesis 48 a 50. Para José, essa situação estava resolvida, zerada. Havia a liberação do perdão e José estava curado. Mas para os irmãos, não. E às vezes a gente fica com esse pensamento. Por que eu digo isso? Porque em Gênesis 50, no versículo 15, diz assim: olha a conversa dos irmãos de José. Jacó havia sido sepultado, Jacó já havia morrido e os irmãos de José ficou meio apreensivo. Por quê? Agora que o nosso pai faleceu, José pode se vingar da gente. Como se o perdão de José fosse por causa de Jacó. Olha só. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que a gente lhe fez? E eles pegaram essa informação entre eles e enviaram para José. Quando José recebeu essa informação, essa notícia, a Bíblia fala que José chorou. E aí a gente vai perceber, pode ter sido um choro de... Como assim? Eles não entenderam nada? O perdão já foi liberado, foi concedido, eles já estão voltando lá no passado, remoer algo que já foi realizado? José foi ao encontro deles e disse o seguinte: não tenha medo, estarei eu no lugar de Deus? Olha o nível de resposta de José. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E ele ainda tranquilizou. A Bíblia diz que não tenha medo, eu o sustentarei, vocês e os seus filhos, e assim tranquilizou, falando de forma amável. Então, o que a gente aprende é que José ele não estava preso no passado. Uma vez resolvida a situação, vida que segue, caminhada que continue. Só que os irmãos de José não. Os irmãos de José estavam presos lá no que havia acontecido. Perdoar não é esquecer, a gente não tem amnésia. O único que esquece os nossos pecados é Deus. Nós, porém, vamos lembrar sem mágoa. José, ele sabia que os irmãos haviam feito mal para ele, mas aquele mal já estava sarado. Não havia, sabe o quê? Uma ferida. Havia uma cicatriz. Então, todas as vezes que a gente olha para uma cicatriz, a gente sabe o que aconteceu, o que ocorreu, mas se dói, não é cicatriz, é ferida. E aí a gente precisa tratar. Os irmãos de José estavam vivendo a ferida. Talvez eles não estavam convictos de que realmente José havia perdoado, mas José, aquilo estava muito resolvido na vida deles. E trazendo para as nossas vidas, às vezes a gente age como os irmãos de José. O perdão já foi liberado, já foi zerado, a graça de Deus veio e às vezes a gente fica preso lá no passado. Então, hoje é um dia de viver essa verdade. Deus é a verdade. E quando agimos com verdade, não tem contraindicação. E uma coisa é certa, o perdão, ele é a cura da nossa alma. Ele é o remédio para a nossa alma. Ele não é o remédio para o outro, ele é o remédio para quem está liberando. E para concluir aqui, a melhor forma para você saber que você teve a capacidade de perdoar é quando você volta ao passado e aquilo não te traz dano.
como aconteceu com José. Ele lembrou, mas aquilo não trazia mais ferida, nem transtorno para sua vida. Pelo contrário, ele retribuiu em bem, ainda acalmou os irmãos. Vocês fiquem bem, vocês fiquem calmos, porque eu sustentarei não só vocês, mas toda a sua família e descendência. Então, para o dia de hoje, viva o perdão de Deus. Zere aquilo que você precisa zerar com pessoas, porque não é só o bem que você está fazendo para o outro, você está fazendo bem para si próprio. Tá bom? Beijo, amo vocês, um abraço.